Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise da série House of the Dragon e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o segundo episódio da primeira temporada. Lembrando que nesse vídeo nós teremos spoiler, mas você pode ficar tranquilo que aqui no canal nós temos vários outros vídeos que não contêm nenhum spoiler que você pode conferir. E uma coisinha que eu tenho que falar, chegou finalmente a nossa abertura, a abertura que a gente tanto esperava e ela está incrível. Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês a se inscreverem aqui no canal, a curtir, comentar, compartilhar e, é claro, ativar o sininho para ficar sabendo sempre quando tem um vídeo novo. Lembrando que toda terça nós teremos vídeo falando um pouquinho sobre os episódios de House of the Dragon. E lembrando que sábado também nós teremos vídeo novo aqui no canal. Só pra gente recapitular um pouquinho como é que foi o primeiro episódio, já que aqui no canal não tem um vídeo com spoiler. Então no primeiro episódio a gente ficou sabendo aí, conhecendo um pouquinho mais sobre a casa Targaryen e como o Viserys chegou no trono, já que ele não era o herdeiro direto, só que na série sempre fala uma frase que eu acho sensacional: o único que pode guerrear com o Targaryen é outro Targaryen. Desde sua nomeação se passa um pouquinho de tempo, nós vemos que ele tem uma filha, Rhaenyra, e no episódio ele começa a fazer um torneio para comemorar o seu herdeiro que está vindo aí, que a mulher dele está grávida, e no meio do torneio ela começa a entrar em trabalho de parto. Então quando ela está tendo um parto, o parto dela é um pouquinho complicado, porque o bebê ele não está encaixado diretamente para nascer. O rei tem duas opções: ou perder os dois, que seria a mulher e o filho, ou salvar um. Então ele pensa muito e decide salvar o seu filho com o herdeiro, porque ele sente que o filho dele de fato seria um menino e não outra menina. E ela começa uma cesariana. Lembrando que naquela época não existia de fato cesariana, nem anestesia, nem nada do tipo. Então você pode imaginar a dor que ela sentiu ao fazer a cesárea. Infelizmente, os dois acabam morrendo. E com isso o Daemon, que é o irmão do Viserys, acaba comemorando aí o falecimento do herdeiro num puteiro. Então isso vai até os ouvidos do rei. O rei fica bolado com ele, obviamente, e acaba expulsando ele do reino. Lembrando que o Daemon, por ser irmão do rei, homem, ele seria o herdeiro do Trono de Ferro. Só que isso não acontece porque o rei o expulsa e decide nomear a Rhaena, que é a sua única herdeira, sua única filha, para ficar com o trono se alguma coisa acontecer com ele. Porém, a gente sabe que naquela época o mundo era machista, então não era bem visto uma mulher no poder. Tanto que quando o Viserys ele foi nomeado para ser o rei, existia uma outra herdeira e por ela ser mulher, é claro que ela não foi escolhida. Pensando nisso, ele nomeando a filha dele, o trono passa por uma espécie de fraqueza. É como se ele estivesse fraco por ter nomeado uma mulher. E tem uma frase que eu acho muito legal que eles falam também na série. E a frase é: os homens preferiam queimar o reino ao ver uma mulher se sentar no trono de ferro. Então vimos mais ou menos aí como é que foi o primeiro episódio, bem rapidinho, e agora a gente já começa com o nosso segundo episódio. Primeiro de tudo, que eu não poderia deixar de falar dessa abertura perfeita que vocês vão ver agora.
gente vê esse sangue percorrendo toda a abertura e todos os símbolos significam um Targaryen diferente. Tanto que vocês podem ter notado a coroa do Viserys, o colar da Rhaena. Então cada símbolo desse significa um Targaryen. E que eu achei isso sensacional. Como o lema da casa Targaryen é sangue e fogo, eu achei essa sacada muito legal que eles fizeram, que é passar o sangue percorrendo aí pelos Targaryen. Afinal, só um Targaryen consegue guerrear com outro Targaryen. Isso porque não tem como você lutar com uma pessoa que controla dragões. Então, só um dragão consegue combater outro dragão. Essa frase explica muito quando o Daemon ele vai até o reino para roubar um ovo de dragão. Então, depois que ele é expulso do reino, se passam 6 meses. Então, se passam 6 meses depois que a rainha morreu. Então, nessa parte em que o Daemon rouba um ovo de dragão, ele fala que a esposa dele, que é a mulher dele, né, que é uma puta, ela tá grávida e que precisa de um ovo de dragão. Porque na verdade, com o decorrer da série, a gente vê que ela, tipo, ela não tá grávida, que ela não quer casar, que ela não quer ter filho e nem nada. Mas ele rouba o ovo pra catucar aí o rei, o Viserys. Os soldados do rei vai lá tentar recuperar esse ovo de dragão. Sério, na série é óbvio que eles não iriam conseguir sozinhos. E pra evitar esse mar de sangue, a Rhaenyra, ela vai até lá pra conversar com o tio. Então ela fala com o tio que na verdade ele foi expulso e que ele não é herdeiro por conta dela. E para ele subir no trono, ele teria que matá-la. E é aí que a gente vê, gente, sensacional. Eu sei que é errado, mas eu torço pelos dois. Sério. Então é aí que a gente vê que ela, na verdade, é o ponto fraco dele. Gente, dá pra ver nos olhos dele que ele de fato gosta dela. Com isso, ele não ia guerrear com ela, não ia guerrear com alguém da família dela, não por enquanto. Então ele resolve devolver o ovo para ela. Lembrando também que esse ovo ela tinha escolhido para dar para o irmão dela quando ele nascesse. Porém, como isso não aconteceu, então ele, para catucar mais ainda, foi pegar justamente o ovo que seria do herdeiro. A gente também fica sabendo aí sobre a guerra do Craghas. Eu não sei se pronuncia assim. Então, tem essa guerra e há 6 meses atrás, o Velaryon ele já tinha trago essa problemática para o rei Viserys. E ele traz de novo 6 meses depois, em que essa guerra continua. E o rei simplesmente fala que ele não quer entrar numa guerra. Tanto no primeiro episódio, a gente vê que parece que o rei, ele não é forte assim para ser um rei. Tanto é que o Daemon fala que ele é um rei fraco. E de fato, parece mesmo que ele é um rei fraco. Parece que ele vai muito pela onda dos outros, muito pelo conselho. Bem que naquela época existia o conselho por conta disso. Uma coisa aí que também acontece, tanto no primeiro episódio quanto no segundo, é que no primeiro episódio, quando a rainha morre, o Otto, ele decide falar com a filha, que é a Alicent, para ela conversar com o rei, tentar consolar ele de uma forma, sim, diferente, se é que vocês me entendem. Então, ela começa a visitar o rei todas as noites, sem a Rhaenyra saber. Como já se passam 6 meses desse acontecimento em que a rainha e o herdeiro morrem, o conselho conversa com o Viserys de que ele deveria casar de novo, porque na verdade ele só tem a Rhaenyra como filha. Então ele precisa dar continuidade à linhagem Targaryen, porque se alguma coisa acontecer com ela, a linhagem dele simplesmente acaba. Então ele pensando nisso e ele já sabendo que está doente, já que vocês viram lá no primeiro episódio, ele com as costas machucadas e não sarando, e depois ele cortando o dedo e que o dedo dele começa a ficar preto e tudo mais. Então ele já sabe que tá doente. Então ele precisa continuar com a linhagem dele. E a gente vê aí que 2 casas super importantes não se dão muito bem. Que é do Corlys Velaryon, e ele é a casa dele é uma das mais ricas. Ela é até mais rica do que o do Trono de Ferro. E ele é considerado o Senhor dos Mares. Então a casa dele tem muitos navios. Então essa casa é muito importante. Então o Corlys, ele até fala com o Viserys e fala que ele poderia casar com a filha mais velha dele. Porque a filha mais velha dele tem 12 anos. Tipo, como assim? Enquanto isso,
A gente também tem uma casa super importante, que é do Otto Logtower, que é da família da Alicent, que o Otto, ele já foi a mão do rei de 3 reis diferentes. Então ele é muito sábio, ele é muito astuto, ele é muito ambicioso. Tanto é que já no primeiro episódio, assim que a mulher morre lá, ele já fala pra filha dele pra fazer uma companhia pro rei, porque iria chegar a esse ponto de que ele teria que casar de novo. Então, entre uma menina de 12 anos, que ele teria que esperar 2 anos pra ter alguma coisa de fato com ela, uma menina de mais ou menos 17 anos, então ele faz uma reunião com o conselho e ele decide se casar com Alicent logo no começo aí da primavera. Sendo que isso pegou todo mundo de surpresa, principalmente a Rhaenyra, porque a Alicent era amiga dela, ou quer dizer, uma ex-amiga dela. Ela gostava muito da Alicent, tanto que no primeiro episódio parecia até que ela gostava de uma outra forma. Então, quando isso acontece, ela não acredita que o pai, que o rei vai se casar com uma amiga dela. Então ela sai, tanto ela quanto o Corlys. Ele fica muito pé da vida por conta disso, porque ele é uma casa forte. Então era muito melhor o Viserys Targaryen casar com a casa dele, porque seria um reino forte, um reino mais forte ainda. Então aí a gente já vê que o rei já não quer ajudar ele na guerra dos Freys e já não quer fazer uma aliança com a casa dele. Então ele fica pé da vida e vai procurar quem? O Daemon. Já sabe que o Daemon é um cara forte, é um cara ambicioso. Então ele fala pra ele que se ele ajudar o Corlys, ele vai provar pro Viserys que ele é um homem forte. Então é aí que a gente começa a ver as traições acontecerem. Então esse foi o nosso segundo episódio, gente. Gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu espero também que vocês estejam assistindo House of the Dragon, porque é uma série sensacional. Tô gostando muito. Eu adorei essa abertura que eles fizeram. Adorei deles não terem trocado a música, até porque não tem por que eles trocarem a música. Então eu acho que a abertura ficou extremamente perfeita. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de curtir, de comentar, de se inscrever aqui no canal. Um grande beijo. Eu espero vocês no próximo vídeo e até lá.